O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Olá, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Online Casa de Jesus, aqui no canal do Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e com muita alegria estamos novamente juntos para mais um estudo do livro 3, do estudo aprofundado da doutrina espírita. Hoje nós vamos trazer para você a aula de número 31, onde nós vamos estudar sobre a ressurreição de Lázaro. E se você está chegando agora, conhecendo o nosso canal, muito obrigada pelo seu carinho e pela sua confiança. Aproveite e inscreva-se no nosso canal. Você terá a oportunidade de receber a atualização de todos os nossos cursos. Vale a pena conferir. Meus amores, então vamos lá, vamos para o nosso estudo. Hoje nós vamos analisar a ressurreição de Lázaro à luz do entendimento espírita e enfatizar as lições de natureza espiritual de que o episódio se reveste. Então, vamos inicialmente trazer a passagem evangélica, fazer a leitura, depois vamos trazer, então, os esclarecimentos necessários. Estava, então, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra.
E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Nessa passagem, que está no Evangelho de João, em vários versículos, no capítulo 11, capítulo 21, perdão, capítulo 11 e versículos 1 a 4, 11, 21 a 23, 38 e 44, é longo, extenso. Então, em algumas partes, nós oprimimos, retiramos aqui na menção expressa, para que nós tivéssemos condições de fazer uma leitura completa, no sentido de que nós pudéssemos compreender o ocorrido, mas algumas citações foram omitidas, porque senão o texto ficaria muito extenso, tá? Mas o importante é que nós conseguimos compreender bem todo o acontecimento. E a primeira coisa que a doutrina espírita já vem nos falar é que a ressurreição de Lázaro nada tem de milagroso. E, embora considerada um acontecimento extraordinário, oferece oportunidade para muitas reflexões. Realmente, sem o conhecimento da doutrina espírita, o conhecimento que nós tivemos a oportunidade de trazer, de saber da existência do corpo perispiritual, do desprendimento desse corpo perispiritual, que a morte só se rompe com o completo desligamento do perispírito, que enquanto ele está conectado ao corpo físico, mesmo distanciado, a vida não se extinguiu de fato, totalmente. Enfim, enquanto nós não tínhamos esse conhecimento, ficava muito difícil realmente não perceber na ressurreição de Lázaro um milagre, um acontecimento fora das leis da natureza. E vem a doutrina, então, sempre com muito entendimento, de forma muito lúcida, nos esclarecer e nos mostrar que não há nada fora da natureza. Há, sim, fora do conhecimento limitado do homem, mas não da natureza. Então, o que a doutrina nos ensina? Que a morte, entre aspas, porque na verdade ele não encontrava-se morto, a morte de Lázaro era mais aparente que real. Encontrava-se em avançado estado letárgico, de coma profundo, sugestivo de morte do veículo físico. Se Jesus não tivesse reintegrado o espírito de Lázaro ao corpo, a desencarnação ocorreria de fato e muito em breve. Enquanto não se haja rompido o último fio, pode o espírito, quer por uma ação enérgica da sua própria vontade, quer por um influxo fluídico estranho igualmente forte, ser chamado a volver ao corpo. Então, é aquilo que nós estávamos dizendo. Ele estava, na verdade, num estado de coma, num estado letárgico, mas o seu espírito e o seu corpo perispiritual ainda encontravam-se ligados àquele corpo físico. Não existem pessoas que, depois de muitos anos de coma, voltam à vida, no sentido de retomarem a sua consciência e a sua vida normal? Pois é exatamente isso que nós estamos estudando. E isso só é possível porque o perispírito ainda não se desligou completamente do corpo físico. Enquanto o perispírito não se desliga completamente, é possível, através de uma ação enérgica da própria vontade, ou seja, da própria pessoa que quer voltar, que não quer morrer, morrer no sentido de se desligar completamente do corpo, quer voltar ao corpo, à vida, à sua vida material, ele pode, por sua própria vontade, fazer esse retorno, ou ainda por um influxo fluídico estranho, igualmente forte, no caso de uma pessoa externa, como Jesus. Então, havendo essa ação enérgica da própria pessoa ou de uma outra,
esse perispírito pode voltar ao corpo e assim trazer aquela pessoa à vida material novamente. E foi o que aconteceu com Lázaro. Se o seu corpo perispiritual estivesse completamente desligado, a morte material teria de fato acontecido e esse retorno ao corpo não poderia se dar. Quando, porém, as últimas moléculas do corpo fluídico se têm destacado do corpo carnal, ou quando este último há chegado a um estado irreparável de degradação, impossível se torna todo o regresso à vida. Desde o momento que Jesus recebeu a notícia da doença de Lázaro, percebeu o que se passava. Por isso ele afirmou: esta enfermidade não é para a morte. Ou Lázaro, nosso amigo, dorme. Em nenhum momento ele disse que havia ali a morte definitiva, falava de um sono. Então Jesus sabia o que tinha acontecido, sabia o porquê daquele acontecimento e sabia que ele, naquele momento, iria dar o testemunho, iria dar o testemunho da sua comunhão com Deus. Porque, na verdade, o que ele fez ali? Aquela atitude de Jesus foi exatamente para demonstrar a sua comunhão, a sua união com Deus e que quando Deus quer, tudo é possível. Então, tinha também ali um objetivo nobre, como em tudo que Jesus fazia. Então, o episódio de Lázaro era um selo divino, identificando a passagem do Senhor, mas também foi o símbolo sagrado da ação do Cristo sobre o homem, testemunhando que o seu amor arrancava a humanidade do seu sepulcro de misérias. Percebam aqui aquela ideia espiritual. Jesus não arranca as pessoas doentes apenas da doença física, da morte física. O objetivo maior é sempre arrancar cada um de nós da morte espiritual. Podemos estar vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente, mortos para o mundo espiritual, para a espiritualidade, para as coisas que nos elevam. Então, o objetivo de Jesus é trazer-nos à vida em espírito, não necessariamente, unicamente, a vida física. Que sono era aquele? Coma, letargia, fenômeno de quase morte? É tarefa inglória definir qual fenômeno exatamente ocorria com Lázaro. Mas o importante foi a ação de Jesus, que sutilmente demonstra a existência do perispírito. Sabemos a importante questão aqui é saber que o perispírito não havia se desligado completamente do corpo físico e, por isso, Jesus teve a oportunidade, teve condições de fazer esse retorno do perispírito ao corpo material. Agora, se era coma, letargia, fenômeno de quase morte, isso não vem muito ao caso, porque em todos eles o desligamento do perispírito não é completo, não é total. Jesus veio a este mundo para exemplificar o poder da vida sobre a morte. Jesus realizou duas categorias de ressurreição: ressurreição do corpo e ressurreição do espírito. Ressuscitou Lázaro do corpo e ressuscitou Madalena do espírito. Aos olhos de Deus, o segundo prodígio é mais belo e mais valioso. Madalena nunca mais morreu, porque o que nela ressurgiu não foi a carne, foi o espírito. Ressuscitando Lázaro, a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim, teve em mira promover ressurreições de almas. O que Jesus está promovendo essencialmente é ressurreição de almas, refazendo a ressurreição da nossa alma, que se encontrava morta para as coisas do espírito, para Deus, para a elevação do ser, para a imortalidade da alma. Hoje nós estamos aqui estudando o EAD com que objetivo? Apenas para adquirirmos conhecimento? Não, para transformarmos o nosso espírito para melhor, para que nós possamos ser espíritos mais humanos, bondosos, sermos realmente homens de bem, que é o objetivo de todos nós. E isso significa o quê? Uma ressurreição do espírito. Assim como Maria Madalena foi ressuscitada em espírito, ela nunca mais morreu, porque mesmo
tendo a morte do corpo físico, o seu espírito continuava vivo, lembrando que não importa se nós estejamos na matéria ou fora dela, estamos sempre vivos, mas vivos em espírito também. Esse é o nosso objetivo maior aqui na Terra. Hoje que o Senhor nos reergue em toda parte, nas esferas variadas da vida. Jesus nos reergue. Estamos aqui vivos na matéria, mas estamos também nos reerguendo em espírito. Os judeus não sepultavam os seus mortos, como hoje nós fazemos. Eles lavavam o cadáver, em seguida ungiam esse cadáver com óleos e essências. O defunto era envolvido em faixas de linho impregnadas com especiarias, e os membros eram amarrados próximos ao corpo, e o rosto coberto com um lenço. A higiene corporal, a unção, as especiarias e o não sepultamento impediam a rápida decomposição, amenizavam os maus odores e dificultavam a proliferação de infecções. Se quisesse, Jesus recuperaria a saúde de Lázaro, logo que foi informado da sua enfermidade. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, quando ele foi informado, ele não foi imediatamente à região de Betânia para promover a cura de Lázaro. Ele ainda permaneceu mais 2 dias no local onde estava. Por quê? Com que finalidade? Certamente, nós vamos ver isso no próximo slide, para tornar o acontecimento mais forte, mais inesquecível, para impregnar mais fortemente o coração das pessoas e, principalmente, demonstrar, sem sombra de dúvidas, que ele era o Messias prometido, que ele estava com o Pai, que ele estava no Pai e o Pai estava nele. Tudo isso reforça e reforçaria a presença divina de Jesus na Terra. Então, nós percebemos que até isso foi pensado por Jesus, tanto é que ele promoveu várias curas, mas a de Lázaro é até hoje aquela que nós falamos com mais recordação, temos mais lembranças, mais impacto para cada um de nós, exatamente em função do acontecido. Haviam passado 4 dias, o corpo já cheirava mal, então nos traz todo o aspecto da morte física, de fato, embora ela não acontecesse ainda, mas foi muito bem dito. Já havia se passado um tempo considerável, se não houvesse ali a atuação de Jesus, muito provavelmente a morte de Lázaro de fato ocorreria. Por que motivo Jesus então esperou tanto tempo para auxiliar o amigo enfermo? A resposta é óbvia: quis destacar o fato, para que a ressurreição ficasse marcada indelevelmente na memória das pessoas, como ficou. Daí afirmar: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Quis demonstrar que existia algo mais que ligava o espírito ao corpo, o perispírito, para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. A ressurreição de Lázaro foi realizada em 3 estágios, que indicam o lento despertar do espírito para as belezas da imortalidade. 3 momentos significam, e nós podemos entender esses 3 momentos quando Jesus disse: tirai a pedra, primeiro momento. Lázaro, sai para fora, segundo momento. E desligai-o e deixai-o ir, terceiro momento. Então, nós vamos entender o que significa tirai a pedra, no aspecto, no entendimento espiritual. Lázaro, sai para fora e desligai-o e deixai-o ir. Tem um entendimento óbvio que nós enxergamos aqui, mas tem um entendimento espiritual, e que é esse que Jesus quer destacar para todos nós. O despertamento é gradativo, despertamento principalmente espiritual, tá? Não foquem apenas no despertamento físico, espiritual.
Ninguém desperta, sai da materialidade para a espiritualização de forma repentina. O despertamento é gradativo, ninguém desperta instantaneamente. Ninguém se ergue de um momento para o outro, do túmulo da ignorância para o santuário do conhecimento. Ninguém, após levantar-se, conseguirá desenfaixar-se com facilidade, sem o concurso de amigos e benfeitores, sejam eles encarnados ou desencarnados, já mostrando aqui o processo de despertamento espiritual. O processo é gradual, não conseguiremos sair das sombras da ignorância para a angelitude. Precisamos desse processo de tempo, do auxílio de muitos amigos encarnados e desencarnados, que vão o quê? Vão nos ajudar, vão nos trazer o amparo, o auxílio, vão nos dar todo o suporte para que essa mudança, essa evolução, essa ascensão espiritual, ela possa ocorrer. E essas 3 fases da ressurreição de Lázaro demonstram exatamente isso. Então, o tirai a pedra. Entre Jesus e o morto havia uma pedra, certo? Entre a claridade e a sombra havia uma barreira, um obstáculo enorme e pesado, a vida e a morte. Tirai o entulho mental que impede a visão dos magníficos panoramas da vida imortal. Ou seja, aqui, esse tirai a pedra, tirar tudo aquilo que está entre nós e Deus, entre nós e Jesus, entre nós e a espiritualidade amiga. Tudo aquilo que estiver impedindo essa conexão, essa ligação, precisa ser tirado. Então, as nossas impurezas, as nossas imperfeições, os nossos entulhos mentais, as nossas fixações, as nossas sombras, são pedras que estão ali impedindo a nossa ligação, a nossa proximidade com Deus. E é isso que nós estamos a todo momento procurando tirar dos nossos corações, tirar das nossas vidas, para que nós possamos realmente nos conectar, conseguirmos essa sintonia, essa proximidade com o Pai. Então, é isso que representa a pedra para a nossa vida espiritual, a nossa ascensão espiritual. Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Tão logo estabeleceu contato visual, sem intermediários, dá-lhe a ordem, incisiva e categórica, um convite a que viesse a aspirar o oxigênio, reaquecer-se sob a claridade do sol. Quando vou logo ler desligar e deixar ir também, e eu faço uma explicação final. Jesus também disse, desligai-o e deixai-o ir. Jesus entrega Lázaro aos cuidados de familiares e amigos. A lição cala fundo em nosso ser, fazendo-nos refletir sobre o valor da amizade. Uma vez mais, o Mestre roga o concurso de nossos queridos sirineus, devotados amigos, benfeitores, incansáveis de outras existências, que estiveram ao nosso lado na morte, no sono, no despertamento também. Então, o do Lázaro vem para fora é o sentido de que nós precisamos fazer a nossa parte. Jesus, o Pai, a espiritualidade amiga, estão aqui conosco o tempo todo, mas nós precisamos caminhar também. Quando Jesus disse, Lázaro vem para fora, ele esperou que Lázaro fizesse a parte que lhe cabia, que ele caminhasse, que ele viesse ao encontro de Jesus. Somos nós que precisamos ir até ele, porque ele nunca deixou de estar conosco. Nós é que nos distanciamos dele. Então, no sentido de Lázaro vem para fora, vem até mim, caminha até mim, faz a tua parte, que eu te ajudarei. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Nós, muitas vezes, queremos que tudo caia do céu. Não queremos fazer a parte que nos cabe no processo de ascensão espiritual. Então, vejam que, além de não poder haver mais obstáculos entre nós e o Pai, nós temos que ir até Ele, realmente querermos isso. E quando Jesus disse, desligai-o e deixai-o ir, ele o que? Pediu a ajuda de outros corações para que ele pudesse retirar ali aquelas faixas,
tudo aquilo que de alguma forma lhe causavam algum empecilho, lhe traziam alguma dificuldade. Mostra que nós nunca estamos sozinhos, que na nossa caminhada de ascensão, de ida até Jesus, nós sempre teremos amigos, encarnados e desencarnados, que nos amparam, que nos também tiram as nossas faixas, que seguram as nossas mãos, que nos amparam, que nos abraçam, que nos carregam no colo. Nós sempre somos muito amparados, porque o Pai nos ama e sabe da nossa fragilidade, sabe que nós ainda precisamos desse amparo para ficarmos bem. E Ele vem então nos mostrar que sempre há esses amigos sirineus que estão e estiveram conosco quando estávamos mortos espiritualmente, quando estávamos no sono espiritual e quando nós despertávamos também. Não é lindo? É isso, realmente estudar com Jesus, estudar com a doutrina espírita é incrivelmente gratificante e nos toca profundamente. Então, que deve significar para nós o retorno de Lázaro à vida? Lázaro não podia ser feliz tão só por revestir-se novamente da carne perecível, mas sim pela possibilidade de reiniciar a experiência humana com valores novos. Cada vez que o espírito alcança do Mestre Divino a oportunidade de regressar à Terra, ei-lo desenfaixado dos laços vigorosos, exonerado da angústia, do remorso, do medo. E é o que nós estamos aqui lutando. Regressamos à Terra, mas será que já estamos desenfaixados dos laços do erro, da angústia, do remorso, da culpa, do medo? É o nosso trabalho constante, cotidiano, diário, mas também divino, porque sabemos que assim como muitos amigos queridos ali estavam para ajudar Lázaro naquele momento e, além de Jesus, a figura principal, nós também estamos rodeados desses amigos e Jesus, a figura principal, nosso mestre e guia, que ao nosso lado está. Então, meus queridos amigos, preciosa é a existência de um homem, porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o pretérito, deixando encaminhar-se de novo às fontes da vida humana, de maneira a reconstituir e santificar os elos do seu destino espiritual. Quando nós reencarnamos, nós estamos desenfaixados momentaneamente dos erros do passado. E por quê? Porque nós temos o esquecimento do passado. É como se nós estivéssemos novamente livres para uma nova trajetória, para uma nova caminhada. Nós sabemos que tudo o que nós fizemos está gravado no nosso ser. Mas quando nós reencarnamos, nós não esquecemos o passado. Então é como se todo aquele erro do passado estivesse esquecido, para que nós pudéssemos nascer novamente, trilharmos uma nova caminhada. Por isso aqui diz, preciosa é a existência de um homem, porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o pretérito, através do esquecimento do passado. Nós nos desligamos desses laços, dessas faixas que nos aprisionavam, que nos prendiam, certo? E nós estamos aqui, caminhando de novo, junto às fontes da vida, para reconstituirmos, santificarmos os elos do nosso destino, santificarmos a nossa vida com novas trajetórias de luz, de amor e de paz. Então, compete a nós aproveitarmos essa vida maravilhosa para essa iluminação espiritual que o Mestre nos proporciona. E estamos aqui com esse objetivo, para isso, para que cada caminhada, para que cada passo, para que cada dia possa ser o melhor, possa ser melhor do que ontem, com mais amor, humanidade e fraternidade em nossas vidas. E com isso, meus queridos amigos, nós vamos então finalizando o nosso estudo de hoje, mais um estudo maravilhoso que nós tivemos a oportunidade de trazermos para você no nosso EAD Livro 3. Deixo aqui o nosso muito obrigada, sempre também com as nossas redes sociais, nosso
canal no YouTube, perfil no Instagram, nosso Telegram, nosso site, nosso WhatsApp e Telegram, para que você possa nos contactar, se assim desejar. Meus queridos amigos, espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem o vídeo. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários do vídeo. Nós vamos responder para você com muito carinho. E se você acha realmente que essa aula, que esse estudo foi importante a alguém, compartilhe o nosso link. Nós agradecemos muito. Meus queridos amigos, então, muitíssimo obrigada para você. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, com a permissão de Deus. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.